3 histórias reais de terror. A caça sempre fez parte da minha vida, uma tradição transmitida de geração em geração na minha família. O norte de Michigan, com suas florestas densas e terreno acidentado, é onde me sinto mais em casa. Porém, numa noite de inverno de 2022, a floresta me mostrou um lado que eu nunca tinha visto antes. Um lado que ainda me assombra. Era final de novembro e os dias estavam ficando mais curtos. Por volta das 16 horas, o sol já estava se pondo no horizonte e o frio se instalava. Eu estava caçando desde o início da manhã, posicionado em um esconderijo a cerca de 3 quilômetros ao sul da barraca de meu pai. Sempre caçamos separadamente, mas mantivemos uma distância razoável para segurança e comunicação. Eu estava usando um rifle com capa camuflada rosa, uma arma confiável que já havia visto muitas caçadas bem-sucedidas. Quando a temperatura caiu, resolvi fazer as malas e ir até a barraca do meu pai. A caminhada levaria uns bons 45 minutos. E com a escuridão cada vez maior, eu queria chegar lá antes do anoitecer. A floresta estava estranhamente silenciosa, o tipo de silêncio que amplifica cada som. Pendurei meu rifle no ombro e comecei a caminhada de volta. À medida que me movia, minha mente vagava pelos acontecimentos do dia, pela falta de caça e pela satisfação de simplesmente estar no deserto. De repente, um grito de gelar o sangue perfurou o silêncio. Era um som como nenhum outro, uma mistura do rugido de um urso e do grito de um humano, cheio de dor e raiva. Eu congelei, meu coração batendo forte no peito. O som veio cerca de 150 metros atrás de mim e meus instintos gritaram para eu correr. Aumentei o ritmo, tentando navegar rapidamente pelo terreno irregular. O grosso equipamento de caça e a mochila de 9 quilos dificultavam tudo, mas o medo era um poderoso motivador. À medida que me aproximava da área onde meu pai estava, o senso de urgência cresceu. A floresta ficava mais escura a cada minuto e o medo do que quer que fizesse aquele barulho era avassalador. Então, eu vi, a cerca de 50 metros de distância, uma figura alta e negra destacava-se contra a luz fraca. Era incrivelmente magra, com braços e pernas longos que pareciam esticar-se de forma não natural. Meu primeiro pensamento foi que era um urso, mas suas proporções estavam todas erradas. O pânico tomou conta de mim. Eu me atrapalhei com meu rifle, tentando tirá-lo das costas. Minha mente correu com pensamentos sobre o que poderia ser. Enquanto eu continuava a correr, a figura parecia me seguir, sempre no limite da minha visão. Era como uma sombra, misturando-se à escuridão, mas sempre presente. Finalmente, cheguei a um ponto de referência familiar que levava diretamente ao nosso acampamento. Minhas pernas estavam queimando e minha respiração era ofegante, mas não parei. A figura ainda estava lá, agora mais distante, mas ainda observando. Entrei na clareira onde ficava nossa cabana e bati a porta atrás de mim. Meu pai estava lá, com o rosto uma máscara de preocupação. Tentei explicar o que tinha visto, mas as palavras saíram confusas e frenéticas. Decidimos ficar na cabana o resto da noite. O sono era indescritível. A imagem daquela figura ficou gravada em minha mente. Na manhã seguinte, a floresta parecia pacífica, quase zombeteira em sua tranquilidade. Meu pai sugeriu que poderia ter sido um urso, ou mesmo um efeito luminoso, mas eu sabia o que vi. Desde aquela noite, mudei a forma como caço. Não me aventuro mais sozinho na floresta e carrego um rifle de maior calibre para ter uma sensação de segurança. A lembrança daquele encontro permanece comigo. Um lembrete arrepiante
de que a floresta guarda mais do que apenas caça. Era uma noite de sexta-feira e eu tinha acabado de voltar da escola. A emoção do fim de semana que se aproximava me encheu de energia. Meu pai e meu avô já estavam arrumando o caminhão com nossos equipamentos. A viagem até o rancho foi repleta de conversas e risadas. A expectativa de uma boa caçada fazendo os quilômetros voarem. O acampamento da fazenda é um barraco simples, do tamanho de um quarto, com algumas camas e comodidades mínimas. Sempre preferimos dormir em uma barraca do lado de fora, desde que meu pai encontrou um enorme abrigo para cobras em uma das camas quando eu era pequeno. A lembrança dessa descoberta ainda me faz estremecer. Chegamos à fazenda no momento em que o sol se punha, lançando um brilho quente sobre a paisagem. Rapidamente, montamos nossa barraca e fizemos um jantar simples em volta da fogueira. A noite estava clara e as estrelas apareciam com força total, proporcionando um belo cenário para a nossa noite. Na manhã seguinte, acordamos antes do amanhecer, prontos para ir até as cortinas. Eu estava com minha arma, presente do meu avô, e me sentia pronto para tudo. A caminhada até minha persiana durou cerca de 1,5 km e me movi rapidamente, ansioso para me posicionar antes do sol nascer. As primeiras horas foram tranquilas. Observei a floresta ganhar vida com a luz da manhã, os pássaros cantando seu coro matinal. Examinei a trilha à minha frente com minha mira noturna, na esperança de avistar um cervo. Em vez disso, o que vi fez meu sangue gelar. Uma figura inconfundivelmente humana caminhava em direção à floresta. Movia-se de forma estranha, com um andar não natural. Meu coração batia forte enquanto eu tentava entender o que estava vendo. Eu nunca tinha visto ninguém em nossas terras antes, e a presença dessa pessoa era profundamente perturbadora. Levantei meu rifle com as mãos trêmulas e disparei um tiro de advertência para o alto. A figura parou, virou a cabeça na minha direção e desapareceu na floresta. Peguei meu rádio e liguei para meu pai, minha voz tremendo. Meu pai e meu avô chegaram a Mima em poucos minutos, com os rostos marcados pela preocupação. Procuramos a área onde eu tinha visto a figura, mas não havia vestígios de ninguém. Nenhuma pegada, nenhum galho quebrado, nada. Era como se a figura nunca tivesse estado ali. Naquela noite, nos reunimos em volta da fogueira. A alegria e a camaradagem habituais, substituídas por um silêncio tenso. Eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Meu pai tentou me tranquilizar, sugerindo que poderia ter sido um caçador furtivo ou um caminhante perdido. Mas eu sabia que era algo. Até hoje, não sei o que vi naquela manhã. Se foi um fantasma, um espírito ou algo totalmente diferente, não sei dizer. Mas a experiência permaneceu comigo, um lembrete de que há coisas na floresta que desafiam qualquer explicação. E sempre que volto para aquela fazenda, não posso deixar de olhar por cima do ombro, me perguntando se a figura vai aparecer. Na pequena cidade onde cresci, em West Kentucky, caçar e pescar eram mais do que hobbies, eram um modo de vida. Como eletricista da concessionária local, passava meus dias trabalhando duro, mas meus fins de semana eram reservados para a paz e a solidão da floresta. No entanto, uma viagem de caça em particular quebrou essa paz e me deixou com uma história que ainda tenho dificuldade em entender. Era final de novembro, início do cio, quando os cervos estão mais ativos. Eu havia planejado uma viagem de caça a uma área remota que chamamos de Ridge,
um lugar que tinha um significado especial para mim. A terra era uma mistura de terras agrícolas quebradas e florestas densas, perfeita para um caçador. Estacionei minha caminhonete na beira de um milharal que ainda não havia sido colhido. Decidi não usar meu veículo de 3 rodas e optei por caminhar quase 1 quilômetro até meu local de caça. O ar estava fresco e o céu claro enquanto eu caminhava ao longo da borda do campo. Carreguei meu suporte de escalada Summit, arco e uma pochete com itens essenciais, como faca e lanterna. A caminhada foi tranquila. Os únicos sons eram o farfalhar das folhas sob os pés e os cantos distantes dos pássaros. Ao chegar à encosta onde planejava me instalar, tive uma sensação de calma, pronto para um dia de tranquilidade. Encontrando uma árvore adequada, montei meu suporte de escalada e subi até cerca de 6 metros, alto o suficiente para ter uma boa visão, mas ainda escondido pela copa. As horas passavam lentamente, apenas com o farfalhar ocasional das folhas para quebrar o silêncio. À medida que o anoitecer se aproximava, decidi encerrar o dia. Descendo da arquibancada, ouvi um estrondo repentino na vegetação rasteira. Um cervo assustado com meu movimento fugiu. Arrumei meu equipamento e liguei minha lanterna, a escuridão transformando a floresta familiar em uma paisagem estranha. Ao voltar pela trilha, vi algo à frente. A cerca de 200 metros de distância, no meio do caminho, estavam 2 figuras. Eles tinham cerca de 1,80 m de altura, lado a lado. Parei, tentando entender o que estava vendo. Eles não se moveram, não fizeram barulho. Meu coração disparou enquanto eu continuava a me aproximar. Quando eu estava a cerca de 20 metros de distância, pude ver que eram um homem e uma mulher jovens, talvez com 20 e poucos anos. Suas expressões eram vazias e eles permaneciam estranhamente imóveis. Gritei para eles: "Está meio frio aqui, não é?" Mas eles não responderam. Ao passar por eles, mantive meus olhos neles, meio que esperando que pulassem em mim, mas eles permaneceram imóveis, como estátuas. Acelerei o passo, sentindo uma sensação avassaladora de desconforto. Quando cheguei à minha caminhonete, olhei para trás. As figuras desapareceram. Voltei para casa tentando tirar da cabeça aquele estranho encontro. Mas no dia seguinte, quando fui almoçar, descobri que os 4 pneus da minha caminhonete estavam vazios. Após a inspeção, descobri que eles estavam cheios de pregos para telhados. Alguém sabotou minha caminhonete enquanto ela estava estacionada na floresta. A constatação de que alguém estava me observando, talvez até mesmo as figuras que vi, me encheu de pavor. Remendei os pneus e dirigi para casa, minha mente fervilhando de possibilidades. A floresta sempre foi um lugar de consolo para mim, mas agora parecia ameaçadora. A sensação de estar sendo observado persistia toda vez que voltava àquela área. Nunca mais vi as figuras, mas a memória delas permanece viva em minha mente. Seja qual for a explicação, esse encontro deixou um impacto duradouro. Eu ainda caço, mas com um elevado senso de consciência, sempre olhando por cima do ombro. A floresta guarda seus segredos, e alguns, eu aprendi, é melhor deixar sem descobrir. Todos os anos, anseio pelo ar fresco e pela solidão tranquila da temporada de caça. As vastas florestas e o terreno acidentado do Maine sempre me chamaram a atenção. É uma tradição que mantenho desde que peguei um rifle pela primeira vez. No entanto, a viagem do ano passado, em novembro de 2022, deixou em mim uma marca indelével que ainda assombra os meus pensamentos. Não
Possuo uma cabana no Maine. É um luxo que não posso justificar para uma única viagem anual. Em vez disso, opto pelos aluguéis do Airbnb, que oferecem o conforto de casa sem compromisso de longo prazo. Este ano, encontrei uma cabana pitoresca e isolada perto de um parque nacional perfeita para minha aventura de caça. Fiquei particularmente entusiasmado porque o local prometia uma rica variedade de caça, desde cervos até o indescritível alce. A viagem até minha casa foi tranquila, mas longa. Saí do trabalho tarde em uma sexta-feira. Corri para casa para arrumar minhas coisas e peguei a estrada. Quando cheguei à cabana, já era quase meia-noite. O céu sem lua envolvia a paisagem em uma escuridão profunda. E o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo barulho do cascalho sob meus pneus, enquanto eu navegava pela longa estrada de terra privada que levava à cabana. A cabana em si era uma estrutura pequena e rústica, combinando perfeitamente com a natureza selvagem ao redor. O proprietário havia deixado cuidadosamente a chave sob o tapete de boas-vindas, conforme combinado. O interior era aconchegante, com uma lareira acesa e um quarto confortável. Foi um retiro de caça perfeito. Depois de desfazer as malas, ajustei o despertador para o amanhecer, horário nobre da caça. Acomodei-me na cama confortável, antecipando as aventuras do dia. A manhã chegou rapidamente e, com ela, a emoção da caçada. Me preparei e segui para a floresta, navegando às primeiras luzes do amanhecer. Esta parte da floresta não era familiar para mim. Movi-me com cautela, procurando um local adequado para me instalar. Eventualmente encontrei uma explosão. Um grupo de árvores derrubadas por uma tempestade, criando uma cortina natural. Eu me acomodei, examinando a área em busca de movimento. A floresta estava viva, com os sons sutis da natureza despertando. De repente, uma voz quebrou a tranquilidade. "O que diabos você está fazendo aqui?" Meu coração disparou quando me virei e vi um homem, talvez na casa dos 50, com cabelos grisalhos e uma expressão de raiva. Ele se aproximou lentamente, seus olhos nunca me deixando. Daqui, disse ele em tom ameaçador. Gaguejei um pedido de desculpas, explicando que não estava ciente de nenhuma restrição. Ele não pareceu interessado na minha explicação. "Eu vi você dirigir até aqui. Vocês, de fora da cidade, vêm aqui pelos motivos errados." Suas palavras enviaram um arrepio na minha espinha. Juntei meu equipamento e voltei para a cabana, o aviso do homem ecoando em meus ouvidos. Decidi tentar a sorte em um parque diferente, que permitisse explicitamente a caça. A manhã passou sem intercorrências, e ao meio-dia voltei para Sebastião de Babas, na cama na estação Pontin, para fazer uma pausa. Ao me aproximar, notei que a porta da cabana estava entreaberta. Lembrei-me claramente de tê-la trancado antes de sair. Lá dentro, a atmosfera parecia estranha. Os itens pareciam estar fora do lugar e minha bolsa, que eu sempre mantinha fechada, estava aberta. Verifiquei rapidamente os quartos, mas não encontrei nada faltando. O desconforto me consumia, mas a fome superou minha ansiedade. Dirigi até um vilarejo próximo, peguei comida chinesa e voltei para a cabana. O sol da tarde lançava longas sombras enquanto eu comia e tentava me livrar da sensação de estar sendo observado. Tirar uma soneca parecia uma boa ideia. Então, acionei o alarme e adormeci. Quando acordei, o sol estava mergulhando no horizonte. Voltei para o parque, determinado a aproveitar ao máximo
a luz do dia que restava. No entanto, a sorte não estava do meu lado, e quando a escuridão caiu, voltei para a cabana. O jantar foi simples, macarrão e almôndegas que eu trouxe comigo. A cabana parecia cada vez mais um refúgio dos acontecimentos perturbadores do dia. Acomodei-me no sofá com minha refeição, assistindo a um filme antigo em preto e branco, tentando relaxar. Quando comecei a adormecer, um barulho repentino me trouxe de volta ao estado de alerta total. Foi o som distinto de uma porta se abrindo. Sentei-me, com o coração disparado, e vi que a porta do armário do meu quarto estava entreaberta. O medo tomou conta de mim. A porta destrancada, os itens movidos. Não eram coincidências. Peguei minha arma da mochila de caça e me aproximei cautelosamente do armário. "Saia agora, ou eu atirarei", gritei, com a voz firme, apesar do terror que me invadia. Por um momento, silêncio. Então, a porta se abriu ainda mais e o homem da floresta saiu. Seu rosto se contorceu em um sorriso grotesco, revelando a falta de um dente da frente. "Você me pegou", disse ele, seu tom zombeteiro. Mantive minha arma apontada para ele, enquanto pegava meu telefone e ligava para a polícia. Fiquei aliviado ao descobrir que tinha um sinal. A espera pelos ajudantes do xerife parecia interminável. O homem divagou sobre seu desdém pelos estranhos, suas palavras se misturando a um monólogo odioso. Finalmente, o som das sirenes quebrou a tensão. Os deputados chegaram com armas em punho e prenderam o intruso. Ele alegou que a porta estava destrancada, mas o anfitrião do Airbnb confirmou que não havia outras chaves e era provável que eu tivesse esquecido de trancá-la. O resto da minha viagem transcorreu sem intercorrências, mas a experiência deixou uma impressão duradoura. Ainda vou caçar no Maine, mas agora sou muito mais cauteloso sobre onde fico e sempre verifico as fechaduras. A memória daquela noite permanece. Um lembrete de que os perigos reais na selva nem sempre são aqueles que esperamos.